Olá pessoal do canal Assim é Fácil Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje estamos aqui para atender alguns pedidos. Recebi um simulado da prova AP, é uma prova do estado de São Paulo que avalia o índice de aprendizagem do segundo bimestre. Então eu recebi esse simulado e foi feito o pedido para que resolvesse aqui no canal. Vamos lá! Estamos logo com a primeira questão. A primeira questão nada mais é que questões que envolvem potências, né? Pede o seguinte: o resultado da operação 3 ao quadrado vezes 2 elevado à quinta vezes 1 à quarta é. Então, o primeiro passo aqui, galera, é a gente resolver as potências. Sabemos que 3 ao quadrado nada mais é que 3 vezes o 3, resulta em 9. Agora, o 2 elevado a 5 é 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Repete 5 vezes o número 2. Por favor, não vá multiplicar o 2 por 5, tá? O número que está acima significa a quantidade de vezes que esse número deverá ser repetido, tá? Então, nós temos 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16 e 16 vezes 2 é 32, né? Então, vamos colocar aqui 32. E 1 elevado à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, repetindo 4 vezes. Só que como a base é 1, já sabemos que o resultado será 1. Logo, esse 3 ao quadrado, ele é 9. Esse 2 elevado à quinta é 32. E aí, eu tenho o vezes 1. Bom, só precisamos fazer a multiplicação, né? Quando eu pego e faço 9 vezes o 32, ele vai resultar em 288. Se eu multiplicar por 1, mantém. Tudo que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o resultado aqui, 288. A alternativa correta seria a letra A, tá bom? Muito simples, é só seguir os cálculos das potências, fazer uma coisa por vez, tá bom? Vamos para a próxima. Na segunda questão, diz o seguinte: o armazenamento de dados em computadores utiliza potências de base 2. Um arquivo com 2 elevado a 11 equivale a... Aqui também estamos falando em potências, tá? Galera, 2 elevado a 10, sabemos, é bem usual, né? 2 elevado a 10, sabemos que 2 elevado a 10 nada mais é que 1024. Então, isso daqui foi repetido 10 vezes. Bom, se está elevado a 11, então é a mesma coisa que eu multiplicar por 2 aqui de novo. Se eu pegar 1024 e multiplicar por 2, vai dar 2048. Então, o resultado correto, letra B, tá bom? Ah, professor, não sabia que 2 elevado a 10 é 1024. Então, provavelmente você deveria fazer isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 e assim por diante. Repetir 11 vezes, tá bom? Próxima questão. Fernando aprendeu que há frações que geram dízimas periódicas. Ao observar a fração 52/90, Fernando calculou corretamente que a dízima periódica é... Bom, galera, dízima periódica é aquele número que eu gosto de falar que é o número do Buzz Lightyear, é aquele número que vai ao infinito e além. Esse número, ele sempre vai ficar repetindo algum algarismo. Para a gente descobrir se isso existe ou não, numa fração nós temos que apenas dividir, tá? Se você quer encontrar a dízima periódica, é só fazer a divisão. Então, eu devo fazer 52 dividido por 90. Bom, a divisão de 52 por 90 nada mais é que 0,5777 e esse número 7 vai repetir infinitamente.
Logo, a alternativa correta que nós temos aqui é a letra C, tá bom? Item número 4, veja o que temos. Também já vi aqui só pelo número que é uma dízima periódica. Renata, ao dividir os dois números positivos, ela obteve a dízima periódica 0,44444 e assim por diante. A fração geratriz que gerou essa dízima periódica pode ser identificada corretamente como... Galerinha, uma coisa, eu tenho algumas aulas que mostram como transformar uma dízima periódica em fração. Eu vou usar um macete, tá? Mas toma cuidado, não dá para utilizar esse macete em todos, ok? Então, qualquer dúvida, se você não sabe como resolver uma dízima periódica para deixá-la como uma fração, assista o vídeo, tá? Entra aí no canal, dá uma procuradinha e você vai aprender. Mas o seguinte, quando nós temos um algarismo que sempre se repete, no caso aqui o número que se repete é o número 4, eu vou pegar ele como número de numerador, tá bom? E já que é uma dízima periódica, ó, que nem eu vou voltar um exemplo aqui. A dízima periódica ele sempre vai ter um número 9 como denominador, acompanhado de 0 ou não. Nesse caso, como só existe o número 4 que se repete, eu coloco aqui, ó, 4 sobre 9. Bom, se você tem dúvida, é só você fazer 4 dividido por 9. E aí, o resultado nada mais é que 0,444 e assim por diante. Então, 4 nonos, tá aqui, ó, alternativa D, tá bom? Então, o macetinho é só você ver o número que se repete, coloca aqui no numerador e colocar o número 9. Eu tenho um número que se repete, eu coloco apenas um número 9, tá bom? Bem simples. Então vamos lá, gente. Na questão 5, temos o seguinte. Sendo a área de um retângulo fixado em 72 centímetros quadrados, observa-se na tabela a seguir algumas possibilidades de medidas para o comprimento e a largura. Então, para encontrar a área, galera, nós temos o quê? O comprimento vezes a largura, né? Também conhecido como base vezes altura, tá bom? E aí, quando eu faço a multiplicação entre esses valores, todos darão 72 centímetros quadrados. Bom, é simples de se resolver. Nós não precisamos ficar meio afobado, né? Porque é só multiplicar. Mas não é bem isso que a questão pede. Veja, tem-se aqui, neste caso, a sentença algébrica que relaciona o comprimento C em centímetros com a largura L é. Então, ó, português mata a gente na matemática, ó. A sentença algébrica que relaciona o comprimento C. Então, se está pedindo para montar uma sentença algébrica que relaciona o comprimento, nós temos que deixar isolado a letra C. Então, veja isso aqui, galera. Se eu for isolar a letra C, olha o que vai acontecer. Eu tenho A igual a C vezes L. Isolando a letra C, eu tenho que passar o L dividindo, né? Então, eu tenho C igual A sobre L. Agora, pensa comigo. A área desse retângulo é 72. Então, veja assim, ó, 72 é igual o quê? O comprimento vezes a largura. Se eu quero isolar a letra C, ó, C é igual a 72 sobre L. A alternativa que confere com isso aqui é a alternativa A, tá bom? Bem simples também, temos que tomar cuidado na contextualização do problema. Esse é o único perigo, porque acredito que no 8º ano todos têm que saber, pelo menos, né, calcular a área de uma figura retangular. Mas enfim, tá aqui a questão respondida. Beleza, gente? Questão número 6.
Dos gráficos abaixo, qual representa grandezas diretamente proporcionais? Então, quando se diz diretamente proporcional, significa que se aumentar um número, aumenta o outro. Se diminuir, vai ter que diminuir os dois. Como que eu posso representar isso? Veja o seguinte, eu tenho o número 0. O 0 eu vou pegar, vou aumentar 2 vezes. Então, faço o seguinte, 0 vezes 2 é 0, beleza? Teve a proporção aumentando 2 vezes, né? Se eu pegar o número 1, 1 vezes o 2 é 2, beleza? 2 vezes o 2 é 4, 3 vezes o 2 é o 6. Então, o que está acontecendo? Está aumentando conforme eu passo nesse sentido aqui, ó. Está diretamente proporcional, tá? Como nós podemos ver isso num gráfico? Ó, se eu for colocar isso num gráfico, no plano cartesiano, nós temos lá 1, 2, 3 e assim por diante, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Quando o meu x é 0, meu y será 0. Perfeito? Então, ó, 0, 0. Quando nós temos aqui 1 e 2, vai vir aqui, ó, x1, vai lá para o y2. Perfeito. Quando eu tenho 2, vai lá para o 4 e assim por diante, né? Vai aumentar diretamente proporcional. Passando isso numa reta, nesse gráfico, olha o que vai acontecer, ó, não está bem reto, né? Mas isso passaria no ponto 0, no ponto, em todos os pontos aqui. Então, o gráfico que melhor representa, ó, é a letra C, tá bom? Bem simples de se resolver, né, galera? Apenas temos que entender como ocorre um crescimento diretamente proporcional, tá bom? Vamos lá, galera, questão 7. Veja o seguinte, aqui nós temos um prédio de 5 metros de altura, em uma certa hora do dia faz uma sombra de 6 metros. Então, vamos desenhar aqui, ó, um prédio, certo? Prédio pequeno, por sinal, né? 5 metros de altura, tá mais para um sobrado. Ele tem 5 metros de altura, então a altura desse prédio tem 5 metros. A projeção da sombra dele é de 6 metros. Perfeito. Então, a sombra está aqui, tem 6 metros. Sabendo-se que a sombra do prédio é proporcional ao seu tamanho, então, um outro prédio, de 14 metros, próximo ao primeiro, neste mesmo instante terá uma sombra de... Então, ó, um segundo prédio que tem 14 metros, não sei por que eu fiz essa linha, mas esse prédio ele é um pouco maior. Ele é quase 3 vezes maior, né? Ele tem 14 metros. Perfeito. A projeção da sombra dele, nós não sabemos. Conseguimos resolver isso pela proporção diretamente, ou podemos usar um conteúdo também bastante bacana, que é a semelhança de triângulos. Então, veja só, aqui nós temos um triângulo aqui, ó, formado. Essa parte na diagonal é como se fosse o raio solar. Aqui eu tenho 6 metros e aqui eu tenho 5 metros. Vamos considerar um ângulo de 90 graus. O segundo prédio, ele é maior. A projeção da sombra é x, eu não sei quanto que é, porém eu sei que ele tem 14 metros. Resolvendo isso pela semelhança de triângulos, ó, vou identificar alguns ângulos para a gente entender melhor, tá? É bastante simples que a gente vai fazer uma relação que nada mais vai ser uma razão e proporção, que é o que o problema
deixa como proposta, né? Veja o seguinte, do ângulo de 90 graus até esse ângulo azul, no triângulo 1, vou pôr aqui, ó, no triângulo 1, está percorrendo 6 metros, perfeito? Agora vamos ver no triângulo 2. Ó, do ângulo de 90 graus até o ângulo azul, percorre x, perfeito? Agora, no triângulo 1, quando eu saio do ângulo de 90 graus até o ângulo vermelho, percorro 5 metros. Já no segundo triângulo, né, eu vou percorrer 14. Bom, uma razão e uma proporção. Só multiplicar. Algumas pessoas costumam dizer que isso é uma regra de 3, né? Então, só multiplicar cruzado. O que vai acontecer? 5 vezes x é 5x. 6 vezes o 14, nós temos 84. Perfeito? Então, x nada mais é que 84 por 5. X vai ser a divisão desse valor, né? 84 dividido por 5 dá 16,8, ou seja, alternativa D, tá bom? Questão número 8, vamos lá. Na questão número 8, diz o seguinte, se 12 máquinas produzem 1.200 peças trabalhando 8 horas por dia, quantas peças serão produzidas por 6 máquinas trabalhando 10 horas por dia? Nós temos uma regra de 3 aqui, mas não é uma regra de 3 simples, tá bom? É uma regra de 3 composta, porque está relacionando peças, horas e máquinas. São 3 coisas que está avaliando. Então, pensa comigo, ó, a cada 12 máquinas... Vou colocar o Mzinho aqui de máquinas. Saem 1.200 peças. Vou colocar como letra P de peças. Isso trabalhando quanto? 8 horas. Perfeito. Montei a relação. Ó, 12 máquinas produz 1.200 peças em 8 horas. Já a outra tá assim, quantas peças, aqui fica o X, serão produzidas por 6 máquinas, então tá aqui, 6 máquinas, trabalhando 10 horas por dia. Ok. Isso daqui é diretamente proporcional, porque quanto mais máquinas, mais peças. E pode até reduzir a quantidade de hora, né? Mas é diretamente proporcional. Mais máquinas, mais peças. Se trabalhar mais tempo, mais peças ainda. Então, o que é necessário fazer? Gente, vamos montar uma relação, uma razão e proporção. Eu tenho 12 por 6, eu tenho 1.200 por x e tenho 8 por 10. O que é necessário fazer quando temos uma regra de 3 nesse sentido? Precisamos isolar aquele que tem x. Então, eu vou fazer assim, ó, 1.200 sobre x igual o quê? O 12 por 6. E já que é diretamente proporcional, eu posso simplesmente multiplicar, tá? Direto, não precisa inverter nada, tá bom? Então, é 8 décimos. Perfeito. Fica, então, 1.200x igual a 12 vezes 8 vai dar 96 sobre 6 vezes 10, 60. Multiplicando isso daqui, ó, numa razão e proporção, podemos multiplicar em cruz, né? Nós vamos ter 96x, beleza? É igual a 1.200 vezes 60. 1.200 vezes 60 dá 72.000, tá bom? Então, o x será 72.000 dividido por 96. Ao fazer essa divisão de 72.000 dividido por 96, nós encontraremos 750. Ou seja, olhando para a alternativa, são 750 peças. Beleza? Bem simples, prático, né? Vamos para a próxima. Questão número 9.
O desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de um trapézio retângulo. Qual a medida do perímetro desse terreno? Galera, essa é simples, hein? Para quem não lembra, o perímetro nada mais é que a soma de todos os lados. Ok, então eu faço o 40 mais o 30 mais o 50 mais o 60. É só você fazer. Então, 40 mais 30, nós temos 70. 70 mais 50, nós temos 120. Mais 60, encontramos então 180. Todas as unidades estão em metros, tá? Então não tem perigo. É bom observar a unidade, tá? Tem 180 metros. Alternativa D, ok? Questão 10. Vamos lá. Essa daqui foi retirada da Polícia Militar do Pará, mas está como simulado da AP. Vamos fazer. O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 pessoas. O dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das 2 pessoas foram iguais, tá? Então, no domingo, a gente observa que foi igual, né? Então, a pergunta já está até respondida, né? O dia da semana que o gráfico mostra que a produção de lixo das 2 pessoas foram iguais é domingo. Ó, domingo. Se a gente bater aqui nesse eixo, alternativa D, tá bom? No domingão. Vamos lá, gente. Questão 11. Esse batalhão aqui é responsável por essas companhias, a 301, 302 e 303. E também o 304. Nesse batalhão, em 2017, todas as companhias obtiveram redução percentual nos crimes em relação ao ano de 2016. Beleza, quando a gente quer descobrir a porcentagem de algo, nós podemos fazer isso de 3 maneiras. Decimal, né? Vou pegar aqui, por exemplo, 10%. Ele pode ser representado como 0,1, ou 0,10, tanto faz. Pode ser representado como na forma percentual e também pode ser representado como na forma fracionária, tá? Então, repare que ele está associando um ano de 2017 com um ano 2016. Então, eu vou utilizar a forma fracionária, tá? Relacionando o ano de 2017 pelo ano de 2016. Ok? Com base nas informações contidas no gráfico abaixo, marque a alternativa correta. Beleza. Ó, o gráfico apresenta crimes na área dos 150... nem sei falar esse número aqui, gente, nem me lembro. Da companhia no ano de 2016 e 2017. Essa companhia, relacionando 2017 com 2016, vamos lá. É 99 por 102, tá? Então, quando eu faço essa divisão, 99 por 102, vai dar 97,05, ou seja, isso daqui teve uma redução de 3%, né? De 97 para 100, 3%. Agora esse daqui, ó, 95 por 100. Então, é só você fazer a divisão. 95 por 100, nós encontraremos 0,95. Ou seja, a redução, nesse caso, ó, foi 3%, e nesse caso aqui foi de 5%. Beleza? Já o outro, nós temos 60 sobre 80. Vamos dividir. 60 dividido por 80 vai dar 0,75. Então, significa que reduziu 25%, tá? Agora, esse último, 87 por 118, vamos ver qual foi a redução. 87 por 118 teve uma redução de... Ó, o percentual aqui é de 73%, tá? Então, nós temos
simplesmente uma redução menor, né? Então, nós temos que fazer o que, gente? Simplesmente ver qual que teve a maior redução. Então, se aqui reduziu 27%, a alternativa que teve maior percentual, veja, a companhia 301 obteve maior redução percentual em relação a 304. Então, aqui teve 3%, 5%, 25% e aqui 27%. Beleza. Então, a 301 e a 304, errado. Está falando que é maior, então é falso. A 303 conseguiu reduzir os crimes em 25%. Verdadeiro. A 303 obteve menor redução percentual que a 302. A 302 teve 5%, é falso. Então, 302 conseguiu reduzir o crime em 12%. É falso também. A única alternativa que representa um fato verdadeiro é a alternativa B, tá bom? Última questão, questão número 12. Aqui nós temos o seguinte. O gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário dessa via pública em uma determinada cidade brasileira. Então, tem vítimas de trânsito, condutor de carro, de moto, passeio de carro, passeio de moto, ciclista e pedestre. O grupo que corresponde 2/5 do total das vítimas é o de... Então, peraí, nós temos que saber o total de vítimas. Aqui nós temos 6 vítimas, 24 vítimas, temos apenas 3 vítimas, 14 vítimas, 2 vítimas e 11 vítimas. Total de vítimas, vamos ver o total. Então, 6 mais 24 vai dar 30, mais 3, 33, mais 14 vai dar 47, mais 2, 49, mais 11 dá um total de 60. Ok. Se a gente pegar e montar as frações, o total ele nada mais que o denominador. Lembra disso? Frações? Então, vamos lá, 60. Se eu colocar 6, dá para simplificar isso daqui, ó, por 2, ou até por 6, ó. Vou colocar direto por 6. Simplifica por 6. Vai dar 1/10. Então, não pode ser essa parte. Se eu fizer 24 por 60, dá para simplificar por 6, né? Porque 24 dividido por 6, nós temos 4, ok? E aqui nós temos 60 por 6, temos 10. Ainda dá para simplificar por 2, correto? Se eu simplificar por 2, vai dar 2/5. Opa! Achamos o que corresponde, ó. Nós queremos saber o grupo que corresponde 2/5. É o quê? Condutor de moto. Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá bom? Galera, encerro aqui essas questões. Espero que tenha ajudado a você a entender como funciona essa prova da AP. São questões simples, mas que requerem um pouco de atenção em alguns casos, tá bom? Eu deixo aqui meu grande abraço e desejo a todos também bons estudos e que todos vá bem nessa prova, tá bom? Até mais, gente! Tchau!